Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus. Versículo 1 do capítulo 4 do Evangelho de João. Capítulo 4, versículo 1. Diz assim: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Versículo 3. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Versículo 6. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta, por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dai-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém? Que o teu servo possa diminuir e que tu possa crescer. E que, ao abrir e fechar da minha boca, a tua palavra possa ser ministrada através do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, e quem crê, diga. Amém. Amados, eu estou intitulando essa mensagem de A Ponte da Reconciliação. Diga comigo: a ponte da reconciliação. Vivemos em um tempo em que tudo acontece muito rápido, onde queremos e desejamos as coisas do nosso jeito e que elas aconteçam no tempo que nós queremos. No entanto, está escrito na palavra do Senhor que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. O imediatismo nos leva à precipitação, que por sua vez nos introduz a uma rapidez demasiada, que muitas vezes nos lança ao precipício, resultando em situações desfavoráveis. Não é bom agir sem pensar, nem se precipitar. Provérbios capítulo 19, versículo 2 diz: Não é bom agir sem pensar, quem se precipita acaba pecando. Porque assim diz o Senhor, o Santo de Israel: na conversão e no descanso está a salvação de vocês. Na tranquilidade e na confiança reside a força de vocês. Mas vocês não quiseram, pelo contrário, disseram: nada disso, nós vamos fugir a cavalo, portanto vocês fugirão. E vocês disseram: vamos cavalgar sobre cavalos ligeiros, portanto ligeiros serão aqueles que perseguem vocês. O Senhor está falando, se a nossa confiança estiver em carros e em cavalos, Ele diz que o cavalo não vai ser mais ligeiro do que os nossos inimigos. Ele está dizendo que se você confiar no cavalo ou no carro mais do que nele, você não vai estar debaixo da sombra do Onipotente. Porque aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Então,
O primeiro ponto que eu quero ver com vocês nesta noite é construindo pontes. Diga, construindo pontes. Capítulo 4 de João, a partir do versículo 5 a 9. Assim, Jesus chegou à cidade samaritana chamada Sicá, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Amados, eu confesso que eu já ouvi tantas ministrações sobre a mulher samaritana. Talvez você esteja dizendo, a mulher samaritana de novo. Mas olha, o que Deus trouxe ao meu coração para esta noite, eu acredito que Ele queira aplicar na sua vida. Na verdade, não havia afinidade nenhuma entre os judeus e os samaritanos. E essa mulher jamais imaginaria que a sua vida seria totalmente transformada a partir daquele momento. Talvez você até pense, poxa, mas já tentei tanto, já investi tanto, já tive tanta esperança, mas será que é hoje? Será que eu vou sair daqui jubilando? Eu creio que sim. Eu creio que sim. E essa mulher, ela jamais imaginou que a sua vida, a partir daquele momento, a partir desse encontro com Jesus, jamais ela seria a mesma. Veja que Jesus vai ficar sabendo que os fariseus tinham ouvido falar que ele fazia e batizava discípulos mais do que João Batista. Mas olha, o texto diz, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, que iam batizando outros discípulos. Jesus deixa a Judeia e se dirige outra vez para a Galileia. Era necessário ele passar pela região de Samaria. Está aí no versículo 4. Quando Jesus chega a uma cidade samaritana, por nome de Sicar, João relata que Jesus se encontrava cansado da viagem. E ali havia um poço, chamado Poço de Jacó. Por volta do meio-dia, Jesus assentou-se junto ao poço. Nesse momento veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse, dê-me um pouco de água. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus, como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela complementou, porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Essa mulher vivia presa ao seu passado, que envolvia costumes culturais. Segundo Edward Burnett Taylor, que traz uma definição genérica, antropológica, ele diz que a cultura é todo um complexo que inclui o conhecimento, as crenças, as artes, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. O que é que envolve a questão da cultura? Vai envolver a crença, em quem você tem fé, em qual direção você está indo, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos que vêm agregados na sua vida desde que você era criança. Hábitos e capacidades adquiridos pelo homem ou pela mulher, sendo ele ou ela. E claro que somos membros de uma comunidade. A mulher samaritana questiona Jesus porque ele pede um pouco de água para ele beber. Veja que ela estava fazendo uma referência muito forte. Lembra que quando Neemias realizava a reconstrução dos muros, esse dado aqui é muito importante para nós entendermos em que contexto essa mulher se encontrava. O que era que estava impregnado na sua alma. Que contexto cultural que ela estava presa. Veja aí, Neemias 4, versículo 1 e 2. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, escarneceu dos judeus e falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse, que fazem estes fracos judeus
permite-se-lhe-á isto? Sacrificarão, acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? O que é que eles estão fazendo aqui? Eles estão zombando. Por quê? Porque Neemias chegou à metade do muro. Você sabe aquele momento assim que você se decide, que você toma uma decisão em seguir na direção correta, que você está indo numa direção e você faz uma conversão e volta e diz, não, é para cá que Deus está mandando eu ir, e a partir de hoje eu me decido a fazer, a cumprir a vontade de Deus na minha vida. Sabe o que vai acontecer? No início todos vão se alegrar com você, mas na metade do caminho vão se levantar os sambalá da vida, irão se levantar as zombarias. Eu quero ver, eu dou 3 meses. O quê? Fulano de tal, 5 meses. Você que vai nada, vai só 4 meses. Tu vai ver quando ele voltar, ele vai procurar a gente. Ele vai estar pior do que ele era. Mas pastor, por que você diz isso? É porque é bíblico. Isso aconteceu na minha vida. O povo escarnecia. Dizia, o Rony, aquele cantor do Alta Tensão, que conversa é essa, macho? Que conversa é essa? Tu vai ver, daqui a 3 meses ele está aqui atrás da gente aqui. E passaram-se 19 anos debaixo do sangue de Jesus. Eu estou dizendo para você que é possível ao que crê. Você ter uma vida restaurada, você ter uma nova vida, você ter novos hábitos, você romper com o indiferentismo cultural, o indiferentismo relacional e seguir rumo a tudo que Deus tem preparado para você em Cristo Jesus. A mulher samaritana jamais imaginaria que Jesus estava construindo uma ponte. Exatamente isso que Jesus estava fazendo. Ele estava construindo uma ponte que a levaria à reconciliação com Deus. Precisamos ter cuidado com o indiferentismo, com a diferença cultural, religiosa e relacional. Isso aqui é muito importante. Olha para cá, ó. Como nós iremos nos relacionar com as pessoas e apresentar as boas novas, as boas notícias de Jesus para elas? No entanto, se relacionar bem não quer dizer que devemos nos envolver em um jugo desigual. Se relacionar bem, se relacionar na empresa que eu trabalho, se relacionar bem na minha comunidade, se relacionar bem com os meus vizinhos, na minha casa, com meu cônjuge, me relacionar bem na minha rua. Portanto, se relacionar bem não quer dizer que eu tenho que me acompanhar com um jugo desigual. O que é desigual? Em que há grande desproporção de parte a parte. Jugo, domínio, força repressiva, sujeição. O que você quer dizer com isso, pastor? Estou dizendo para você que quando você se une a um jugo desigual, você vai ficar sobre uma força repressiva. Você vai ser subjugado. Você vai se encontrar preso. Você vai se encontrar sob domínio. Você vai se encontrar sujeito. E você vai cair em si. Não era isso que eu queria para a minha vida. Isso é jugo desigual. Sabe o que acontece às vezes? Se os olhos brilham pelo gatão ou pela gatona e de repente você diz, não, peraí, eu vou ganhar o corpo dele para mim e a alma para Jesus. É muito perigoso. No entanto, existem mulheres que já são casadas, que já eram casadas e se converteram ao Evangelho, depois formaram uma família e ela se converteu e o homem não se converteu. Existe uma bonificação da parte de Deus para você. A palavra de Deus diz que a sua vida, diz que a mulher santa santifica o seu marido. Porém, existem os chamados, os escolhidos e os fiéis. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por quê? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 e 15.
Não existe afinidade entre duas pessoas que vivem em um jugo desigual. Não existe. Tem mais. Não existe a bênção de Deus para quem escolhe viver em um relacionamento desigual. No entanto, a misericórdia de Deus é tremenda. Olha o que é que Jesus responde para essa mulher. Ó. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está te pedindo algo para beber, você pediria a ele e ele lhe daria água viva. Aleluia. Esse texto que eu acabei de ler está em João, capítulo 4, versículo 10. Amém? A desconstrução de toda uma vida impregnada de coisas irrelevantes para a transformação de fato e de verdade na vida, na história dessa mulher samaritana, está prestes a acontecer. Segundo ponto, quebra de paradigma. Qual foi o primeiro ponto? Construindo pontes. O segundo é quebra de paradigma. Eu costumo dizer, desde que Jesus me resgatou, um neófito ainda novinho na fé, eu entendi uma coisa, que quebra de paradigma dói, sangra. Eles estão implementados, alicerçados na nossa alma. Eles estão alicerçados na vida interior, no homem interior, na mulher interior. Então, quando nós decidimos a quebrar esses paradigmas, dói, porque você não quer abrir mão. Porque você viveu a vida toda, a sua vida toda você foi acostumado de uma maneira. De repente você se vê de frente de algo que você precisa quebrar. Nem todos vão me entender. Mas a questão é, você está agradando a Deus ou agradando ao homem? Versículo 11 a 14, diz assim: ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aleluia! Coisa maravilhosa. Veja que há um comparativo entre Jesus e Jacó. Mais uma vez, reflete na vida dessa mulher o passado e a cultura. Ela estava presa no passado e os seus sentimentos, as suas emoções estavam presas, impregnadas na cultura, o qual não permite que ela enxergue, que ela veja quem de fato está diante dela, falando com ela. E quem se encontra ali, conversando com ela, quebrando o protocolo, prestes a quebrar paradigmas e tocar em áreas que jamais alguém ousou tocar. O próprio Deus vai tocar. Vai tocar. E quando ele toca, querido, sai de perto. Quando ele toca, não tem bom. Ainda não vi. Quando o toque de Jesus, precisa nem ele falar. Quando ele toca, você nunca mais vai ser o mesmo. É maravilhoso o toque dele. Então, está diante dela ali o próprio Deus. E ela não consegue enxergar. Ela não consegue discernir que aquele homem que está ali é o Messias. Ela continua: por acaso o Senhor é maior do que Jacó? Está vendo aí o comparativo? O paralelo que ela faz? O nosso pai que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado. Eu creio que Jesus deve ter olhado para ela e deve ter dito assim, essa água que eu estou pedindo um pouco dela para me beber, quantas vezes alguém beber dela, voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê desta água para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la. Se percebe que a mulher samaritana queria resolver duas coisas de imediato. Se apresenta o imediatismo. Ela queria resolver duas coisas de imediato. Primeira, ela queria a água que Jesus tinha para que ela matasse a sede dela de uma vez por todas. Segundo, ela não queria ter o trabalho de voltar novamente
naquele poço para retirar água. Ela queria se ver livre desse jugo. Ela queria não sentir mais sede para não ter que vir pegar água para beber. Ela não se apercebeu que o mais importante é quem beber da água que Jesus tem para dar para você, para mim e para todos nós, será como uma fonte a jorrar para a vida eterna. Não é a água mais preciosa do que a fonte. É a fonte que jorra a água preciosa. Mas ela não percebeu, porque ela estava presa ao seu passado. Ela queria trazer dados para aquele homem desconhecido. Há muito eu ouvia falar de Jacó e sabia que aquele poço foi o próprio Jacó que deu para José e que tinha passado de pai para filho, descendência para descendência, para ela e os seus conterrâneos beberem. E ela passou despercebida que o mais importante que estava sendo apresentado ali não era matar a sede, não era tirar a água. Mais importante ali era Jesus dizer: se você entender, se você abrir seus olhos, se você se aperceber, essa água que eu lhe der será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Conta-se uma história que um certo evangelista, certo missionário, ele costumava sair de cidade em cidade e fazia contato com pastores, com líderes. E ali aqueles pastores, no meio da sua congregação, conseguia para ele hospedagem. Já era proposital porque fazia parte do ministério dele. Só que quando uma família o recebia, pessoalmente, ele ia chegando de um a cada membro daquela família do qual o tinha recebido, o tinha hospedado. E ele chega em determinada cidade e uma família muito preciosa o recebe, e o sacerdote daquela casa, daquela família, era um coronel. Mas pense no homem, era um homem que qualquer pessoa desejaria estar na sua companhia, menos os cristãos. E aquilo incomodou ele, e ele ficou meio acuado, porque ele foi tão bem recebido. Ele disse: poxa, eles me receberam tão bem, como a esposa dele me trata bem. Não, eu não vou contrariar eles. Foi orar. A parte humana dele dizia: você tem que ficar calado, você tem que sair daqui, você não tem que dizer nada. A parte espiritual dele, como se fosse o Espírito Santo, dizia: você precisa sair daqui e alertá-los que, apesar deles serem boas pessoas, eles estão correndo perigo. Se eles não tomarem uma decisão, estão correndo perigo. E ele começou a ficar muito atribulado. E ele não sabia o que fazer. Amanheceu o dia, ele se ajoelhou e foi orar. Novamente veio aquele pensamento: você não pode sair daqui sem alertá-los. De repente ele escuta outra voz que dizia: você não pode fazer isso. Ele se ajoelhou de novo e disse: Senhor, isso não está certo. Eu sou teu servo. Tu me levantou para fazer exatamente o que eu tenho que fazer. E eu estou aqui diante dessa família tão preciosa, mas eu não quero constrangê-los. De repente ele disse: mas tem uma saída, tem uma saída. Aí ele entrou no quarto e ficou andando de um canto para outro. Espírito Santo, Deus, fala comigo, o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer? E ele andava para um lado e para outro. De repente ele olhou para a vidraça, teve uma ideia: vou escrever aqui. Aí ele se aproximou lá e escreveu na vidraça: falta-lhes uma coisa. Aí no outro dia ele desceu, se despediu da família e foi embora. Aí a anfitriã, a esposa daquele coronel, chegou e disse: eu vou subir, vou lá no quarto onde estava hospedado o homem de Deus. Quando ela entra, que ela se depara com aquilo ali, falta-lhes uma coisa. Ele disse: meu Jesus, me perdoe, porque eu pensei que ele tinha esquecido da gente. Eu pensei que ele tinha negligenciado, porque eu já ouvi muito falar dele, e disse que aonde ele chega, ele apresenta a tua pessoa, e ele não falou nada pra gente. Oh, Senhor, obrigado. Pelo contrário, ele estava nos honrando. Vem, minha filha, sobe aqui, veja aqui o que foi que o homem de Deus fez, foi que ele deixou. Vem cá, meu esposo. Quando eles entraram, ele disse: olha aí. Eles olharam, estava estampado na vidraça: falta-lhes uma coisa. Aí ali eles foram
tomados por um sentimento de arrependimento, caíram em si, se ajoelharam, as duas filhas, o coronel, seu esposo, e ali eles oraram, entregaram as suas vidas a Jesus. Oh, aleluia! O que é que está lhe faltando? Fala para Jesus nesta noite. Talvez para você não seja muita coisa e até um poço tirar água e trazer para casa. Mas talvez para sua irmã, talvez para sua vizinha, seja algo muito sacrificial. O que é que está lhe faltando? Jesus disse, eu vim para lhe dar vida e vida em abundância. O diabo veio para matar, para roubar e para destruir. Ainda há tempo. O que está lhe faltando? Jesus disse, vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu, não tenho marido. Então Jesus disse, você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. Gente, isso aqui me impactou. Parece uma coisa muito simples, mas impactou meu coração, ardeu meu coração. Aí ele diz assim, o que você disse é verdade. Amados, eu creio que esta deve ter sido a primeira vez que alguém disse para essa mulher que ela estava sendo verdadeira. Eu creio que tenha sido a primeira vez que alguém possa ter prestado atenção a ela e disse para ela que o que saiu da boca dela era verdade. Por quê? Os 5 homens que passaram pela vida dela não eram o marido dela, só quiseram se aproveitar dela. E Jesus disse, até esse que você está, ele não é seu. Se ele não era dela, ele tinha uma esposa e provavelmente ele tinha uma família. Então Jesus diz, o que você disse é verdade. Eu acredito em você. Amados, a partir desse momento parece que é um divisor de água. A partir desse momento, do momento que ela diz a verdade, no momento que ela abre o coração dela, a partir desse momento, a vida dela vai mudar. Porque pelo perfil e estilo da vida que ela levava, ninguém lhe dava crédito. Tudo que ela falava era abobrinha, era palavras ao vento, senão aqueles que se aproveitavam dela por um tempo. Que situação deprimente, que falta de esperança. Paradigmas estabelecidos na alma dessa mulher fazia da sua história uma vida de fracasso, uma vida sem fé. Porque ninguém teve coragem de olhar para ela e dizer para ela quem de fato ela era. Mas Jesus chegou na vida dela e quebrou o paradigma. Ele tem quebrado o paradigma na sua vida? Você tem permitido Jesus fazer a diferença na sua vida? Como é que tem sido o teu testemunho dentro de casa? Que herança você tem deixado para os seus filhos? Quem você é? Aonde você está? Para onde você está indo? E com quem você está indo? Onde você quer estar daqui a 5 anos? Você sabe? Eu sabia, juntamente com a pastora Bárbara, nós sabíamos aonde nós queríamos estar. Daquele ponto que nós estávamos para daqui a 3 anos. Era aqui hoje, com você. Era juntamente com você na congregação dos santos. Todo mundo dizia que era uma loucura. E nós estamos aqui, dizendo que Jesus é bom. Dizendo que Jesus acredita em você. Dizendo que você é menina dos olhos de Deus. Dizendo que você pode tudo naquele que te fortalece. Você só precisa entender que não é do jeito que você quer. É do jeito que já foi estabelecido por Deus para a sua vida. Conclusão. Versículo 19 a 24. A mulher então lhe disse, agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu, mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos. Porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Por quê? São esses que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mesmo reconhecendo que Jesus é profeta, ela novamente vem traçar um paralelo.
Cuidado com os paralelos. Porque geralmente, nem sempre, mas geralmente, quando você traça um paralelo, é porque você teve dúvida. É porque você cocheou em dois pensamentos. É porque você diz, ainda existe outra possibilidade. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus continua dizendo, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Aí Jesus diz aqui, tremendo, quando ele diz, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu, eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse, eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Jesus coloca ela dentro de um contexto. Talvez Jesus tenha feito isso com você nesta noite. Existem coisas que você não entendeu, mas você vai entender o que Deus falou com você nesta noite. Mas interessante é que ele se apresenta para ela em momento algum. Ela cai em si, ela se apercebe que está diante do Messias. Aí ela diz, vem a hora que ele virá e nos revelará e nos dirá todas as coisas. Ele diz, a hora já chegou. Eu sou o Messias. Eu que falo com você. É esse Deus que fala com você hoje à noite. Esse Deus que tem tocado na sua vida. Esse Deus que tem mudado, trocado o teu coração. Esse Deus que tem colocado a palavra dele inscrita, gravada na tábua do teu coração. É ele que tem te sustentado. Versículo 39 a 42. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito, ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. E Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus. E diziam à mulher, agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este verdadeiramente é o Salvador do mundo. Amém? Que Jesus abençoe a sua vida.